Olá pessoal, hoje nós comemoramos o Dia do Mercosul. Faz 31 anos que foi assinado o tratado em Assunção, no Paraguai. E a dica de hoje é para as empresas que pretendem exportar produtos ou alcançar esses mercados do Mercosul. Então, eu vou dar 3 dicas importantes para quem quiser alcançar esses mercados do Mercosul. A primeira dica são os custos. O segundo é o perfil do consumidor. E o terceiro, o concorrente. Nos custos, o empresário tem que ficar atento, porque a estrutura de custos fixos e os custos variáveis vai mudar de forma drástica comparado com a estrutura de custos que ele tem para operar dentro do mercado nacional. Então é importante que o empresário refaça toda essa estrutura de custos, observando custos fixos, custos variáveis, os custos diretos e indiretos, para exportar esse produto para o mercado do Mercosul. E a segunda dica de extrema importância é em relação ao perfil do consumidor. Então a recomendação é que o empresário observe a cultura desse público-alvo e do segmento de mercado escolhido. Então é importante que o empresário observe as características culturais, os comportamentos adquiridos da cultura, e uma dica preciosa é que o teu produto ou serviço oferecido para esse público-alvo reforce a característica cultural dele. Uma dica também de extrema importância é que quando você exporta um produto, além de você estar fazendo uma troca financeira e uma troca econômica, né, o empresário está fazendo uma transferência cultural, ou seja, nós estamos levando um pouco da nossa cultura nacional na forma de produto ou serviço para um outro país. E um outro item de extrema importância é a comunicação. O vocabulário, os verbetes, as expressões devem ser bem observados. Algumas expressões utilizadas aqui no nosso país podem ter uma conotação totalmente distinta ou pejorativa lá no país vizinho, no país que você pretende exportar. Então é importante entender qual é a conotação, qual é o sentido dessas expressões. Além da comunicação, a cultura exerce uma influência expressiva nos valores éticos e religiosos. É importante para a empresa entender se ele está num contexto mais liberal ou mais conservador. E toda essa estrutura do sistema de valores e religiosos, ele influencia, ele desencadeia uma espécie de comportamento que vai ter uma tendência de consumo distinto do que em outros países que têm culturas mais conservadoras ou mais liberais. A cultura também influencia de maneira expressiva nos hábitos alimentares, nos hábitos de higiene pessoal e também nas percepções sobre limpeza. E tem um fato curioso em relação às percepções sobre a limpeza. O encardido é um conceito brasileiro. Em outros países, como os Estados Unidos e alguns países da Europa, eles limpam os utensílios, enfim, as roupas lá com os produtos de limpeza, e eles não enxergam o encardido como a gente enxerga aqui. Então essa percepção em relação à limpeza, ela vai desencadear um comportamento de compra e vai ter uma tendência ou uma preferência para determinados tipos ou produtos de serviço. Tem 2 itens que eu considero de extrema relevância, que são os padrões de beleza e as normas sexuais. Alguns países têm padrões de beleza distintos em relação ao Brasil, né? Então isso é importante que o empresário observe e entenda isso daí para formatar o produto ou serviço que ele vai entregar. E também as normas sexuais. Alguns países têm uma atitude mais conservadora, outros mais liberais. Esses 2 itens vão desencadear um padrão de consumo e a preferência para bens, produtos e serviços. A cultura também influencia nos papéis familiares. Então é importante que a empresa observe qual é o papel do homem e da mulher dentro da estrutura familiar. Nós percebemos que em alguns países a mulher vem assumindo a liderança e também ela se destaca como provedora do lar, que anteriormente e também em alguns países isso era um papel assumido pelo homem. Quando você tem uma família liderada por homem ou por mulher, o padrão estético, a estrutura de consumo e as orientações, elas sofrem mudanças, né? Isso vai alterar toda uma estrutura de consumo e também pode orientar a empresa a fazer uma abordagem de comunicação bem específica, destacando ou valorizando essa característica da família. E a última dica de hoje é observar bem o concorrente. A partir do momento que você entra oferecendo o teu produto ou serviço nesse novo mercado, a concorrência local vai reagir. Então é importante entender bem o padrão de resposta do teu concorrente, mapear esse padrão de resposta.
Você pode ter um concorrente mais agressivo, mais competitivo, algum mais conservador, algum mais passivo, né? É importante também observar a estrutura de recursos que ele tem, se ele é uma empresa que tem bastante recursos e como que é a imagem de marca dentro do mercado. Toda essa observação do concorrente, ela vai ajudar a se posicionar nesse novo mercado e a reagir a partir da resposta dos concorrentes. Espero que tenham gostado das dicas e nos acompanhem nas redes sociais. Um grande abraço.